Jeremias 9:11. Uma profecia que Jerusalém e as cidades de Judá se tornarão um monte de pedras, uma morada de chacais, desoladas, sem habitantes. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, de sorte que fiquem sem habitantes. Nem Jerusalém nem Judá alguma vez estiveram desoladas e sem habitantes em algum período nem durante a dispersão dos judeus. E o Novo Testamento prediz que Jerusalém será uma cidade eterna. É sempre assim. Essa mesma ladainha cheia de ódio. Jeremias deveria ter se especializado em tarô, antes de falar besteira. Jeremias 42:17. Todos os judeus que retornarem para viver no Egito, lá morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Ninguém sobreviverá. Mas muitos judeus viveram no Egito pacificamente. Muitos vivem lá até hoje. Inclusive em Alexandria os judeus estabeleceram um grande centro cultural no primeiro século depois de Cristo. Jeremias, você está pior que Isaías. Mas por que esses religiosos insistem nesses tais profetas? Será falta de cultura. O velho ouviu cantar o galo, mas não sabe aonde. Jeremias 51:24-26, 28-31, 40. 53 ao 55, 58. Realces de uma longa profecia sobre o violento desaparecimento da Babilônia e todos os habitantes da Babilônia ou Caldeia. Muitos inimigos atacarão. Os muros da Babilônia serão derrubados. Suas portas serão abrasadas pelo fogo. Ela será um monte de chamas. Uma desolação perpétua. A Babilônia, pela sua localização, já era um centro de disputas como é hoje. Jerusalém, ainda assim, subsistiu por 5.000 anos entre muita guerra e muita glória 600 a.C. Muito depois das profecias, foram construídos os jardins suspensos, a sétima maravilha do mundo. Quando o imperador romano Sétimo Severo chegou à cidade, em 199 d.C., encontrou-a totalmente deserta. Essa cidade acabou de velha como tantas outras quando perdem o interesse econômico. Mudam-se os traçados das estradas, esgotam-se suas minas de riquezas e as suas ruínas estão lá para quem quiser ver. A cidade não desapareceu, apenas morreu de velha e cansada. Isaías 52:1. Uma profecia que os não circuncidados e impuros não mais entrariam na cidade de Jerusalém. A despeito desta profecia, os não circuncidados e impuros viajam para Jerusalém nos dias de hoje. Isaías nunca deu uma dentro. Isaías 14:23. Outra profecia da destruição da Babilônia. Ela se tornará morada de ouriços e um pântano. Será varrida com a vassoura do extermínio. Apologistas clamam que a pretensa realização desta profecia prova a veracidade literal da Bíblia. Entretanto, a história mostra que a permanente e violenta destruição da Babilônia nunca ocorreu. O contexto da destruição profetizada indica que isto seria uma punição pelo domínio babilônico sobre os israelitas, de 586 a 538 a.C. Mas quando Babilônia finalmente morreu, foi pacificamente, não por um processo violento. No segundo século depois de Cristo, quando seus últimos habitantes a abandonaram, muito tempo depois que os cidadãos ainda poderiam ser considerados responsáveis pelo antigo tratamento que Babilônia deu a Israel. Muitos inimigos marcharam contra a Babilônia durante sua história, e de tempos em tempos um inimigo capturaria, ocuparia ou causaria algum dano, como ocorreu com a maioria das outras grandes cidades do período. Mas nunca houve um holocausto com danos permanentes. Em 538 a.C., por exemplo, os persas conquistaram Babilônia. A cidade mais tarde se revoltou. Então os persas capturaram-na novamente, destruindo os muros da cidade no processo. Mas os muros foram reconstruídos e a cidade sofreu pouco dano. Em 330 a.C., Alexandre o Grande capturou Babilônia. A maioria dos seus habitantes se mudaram para a nova cidade de Seleucia. Doravante, judeus habitaram a cidade até o segundo século depois de Cristo, quando ela foi pacificamente abandonada. Babilônia é até mencionada no Novo Testamento, 1 Pedro 1 e 5 e 13. Definitivamente esses profetas não são melhores que Nostradamus. Ezequiel 26, 3 ao 4. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu solo, e dela farei uma rocha descalvada.
A profecia da queda de Tiro. Rei Nabucodonosor da Babilônia virá com um exército, destruirá as muralhas e as torres, calcará todas as ruas com as patas de seus cavalos, matará todo o povo e lançará ao mar os escombros. Tiro terá um fim terrível e nunca mais voltará a existir, para sempre. Apesar da profecia, e a despeito de muito esforço, Babilônia falhou em capturar e destruir Tiro. A Bíblia admite, de fato, que o esforço falhou. Então Deus deu o Egito para Nabucodonosor como compensação. Veja Ezequiel 29, 18 ao 19. A conquista de Tiro foi um feito reservado para Alexandre o Grande. 240 anos depois, novamente, apesar de toda a profecia, Tiro foi reconstruído e o Novo Testamento até menciona. Veja Lucas 10 e 13, Marcos 7, 24 ao 31. Hoje em dia, Tiro, Sur, tem mais de 10.000 habitantes. Se cada profecia errada dessas fosse um míssil, com certeza acabariam com Tiro. Esses profetas, para mim, mais parecem velhos babões cheios de ódio, falando besteira. Ezequiel 29 do 9 ao 12. O Egito será uma desolação e uma ruína e nenhum homem ou animal passará por ele. Ficará desabitado por 40 anos. Os egípcios serão dispersados entre as nações, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porquanto disseste, o rio é meu, e eu fiz. Nada disto ocorreu e a história mostra que o Egito tem sido continuamente habitado desde os dias da profecia. O que há com esses profetas? Não acertam uma.